Nessa aula, vamos falar sobre leitura e redação, condições para uma boa redação. Para o candidato fazer uma boa redação, ele precisa primeiro conhecer o tema, depois fazer um planejamento do texto. E nesse planejamento ele deve selecionar e organizar as ideias que vão ser desenvolvidas. A clareza das ideias devem estar conectadas no texto. Por quê? Muitas vezes o candidato coloca muitas ideias, mas esquece de conectar essas ideias. Então não vai ser um texto, vai ser um pré-texto ou uma coxa de retalhos ali feita por frases. Lógica e sincronismo na evolução do texto. Então o texto ele tem que ter uma progressividade das ideias, não basta apenas jogar ideias dentro do texto. A estruturação do texto corretamente é início, meio e fim, ou então, introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto, para ser bom, ele tem que ter as ideias selecionadas, organizadas e conectadas de maneira coerente. Se não houver essa ligação, então o texto vai ser um amontoado de frases e não um texto de qualidade. Redação de um bom texto. Primeiro, é a fase da preparação. A redação de um texto começa com a correção ortográfica. De nada adianta boas ideias alinhavadas numa redação carregada de erros. Então, muitas pessoas querem escrever bem, mas não têm o domínio da ortografia. É importante a realização de atividades para a fixação do emprego correto das letras, treinamento da grafia de palavras, procurando compreender as razões por que elas são grafadas de um ou de outro modo. Então, essa é a primeira condição para uma boa redação, a correção ortográfica. Tempo de estudo. Se o aluno quer ser um bom redator ou quer fazer uma boa redação num concurso ou numa prova de seleção, seja para qual objetivo for, então ele precisa se preocupar com a correção ortográfica. Assim é importante que ele reserve um tempo para o emprego das letras G, J, X, CH e assim por diante. Porque se ele não tiver uma ortografia correta, mesmo o texto dele ficando com boas ideias, no final das contas ele vai ser prejudicado em termos de avaliação. Então, é preciso que realmente seja prioridade na vida de quem quer escrever bem, também dominar bem a língua padrão, a ortografia, a sintaxe, a concordância, a regência, e assim por diante. Como professor de língua portuguesa, já há muitos anos, um dos grandes problemas que eu sempre observei nas redações dos alunos é a questão da acentuação gráfica. O aluno muitas vezes sabe que uma palavra tem acento, tanto que quando ela se repete no texto, às vezes ela vem com acento e às vezes sem acento. Então não é porque ele não sabe, se ele acentuou uma vez é porque ele sabe que ela tem acento. Então é preciso ficar muito atento à acentuação gráfica, porque se a regra diz que toda palavra proparoxítona é acentuada, e o aluno na hora da redação escreve sem acento, então ele vai perder uma quantidade razoável de pontos lá no final. Então esses erros que são simples, a gente não pode cometer na hora de fazer uma boa redação. Outro problema que os alunos demonstram muito quando produzem texto é a pontuação. Muitas vezes coloca pontos separando o sujeito do predicado, separando termos, verbo dos termos complementares, e isso não pode acontecer, porque na avaliação de quem corrige redações de concursos e exames, isso pesa muito, porque mostra que o aluno não tem o domínio do registro formal da língua portuguesa. Então fique atento à pontuação. Reveja a pontuação, estude pontuação, treine para na hora de colocar isso em prática, então não ter dificuldade e com isso conseguir uma boa nota no resultado final do seu texto. Em relação à sintaxe, é muito comum erros de concordância verbal, de regência verbal, de concordância nominal, de regência nominal. Então, muitas vezes, o verbo não está concordando com o sujeito.
É muito importante, né, que o aluno fique atento a essas questões de concordância verbal, nominal, regência verbal e nominal. E a única forma de o aluno não cometer erros simples, né, e que acaba sendo graves na hora da correção, é estudando, revendo e praticando esses assuntos. Então, para o bom resultado lá no final do estudo, é preciso que o aluno tire tempo para estudar todos esses aspectos gramaticais. O bom texto se alicerça num bom domínio da linguagem formal. Sintaxe de concordância. A sintaxe de concordância estuda a relação gramatical estabelecida entre dois termos, podendo ser do verbo com o sujeito, concordância verbal, ou do substantivo com os determinantes, artigo, adjetivo, numeral, pronome, concordância nominal. E a sintaxe de regência investiga os tipos de ligação entre um verbo ou nome e seus complementos. Neste temos regência nominal e naquele regência verbal. Lembrando que os complementos do verbo são objeto direto, objeto indireto e os do nome, complemento nominal. Além desses aspectos ligados à sintaxe de concordância e regência, nós temos também a sintaxe de colocação dos pronomes na frase. Em relação à colocação, há 3 formas de posicionamento do pronome oblíquo na oração. Antes do verbo é chamado de próclise. Tudo se transforma. Esse se vem antes do verbo transformar, porque o tudo puxou ele para perto de si. Então é próclise, pró antes. Essa é uma das posições de colocação do pronome. Pronome intercalado ao verbo, chamado de mesóclise. E nós usamos a mesóclise em 2 situações: com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Por exemplo, empenhar-me-ei muito para fazer uma boa prova. Empenhar é uma parte do verbo, o me está intercalado no verbo, ei é o restante do verbo. Então eu usei aí uma mesóclise, quer dizer, o pronome no meio do verbo. E eu só uso isso nos verbos quando eles estiverem no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Futuro do pretérito seria: empenhar-me-ia muito para atender o seu pedido. E não me empenharia muito. Então, na redação, se a gente tiver que começar uma frase com pronome oblíquo, você não vai fazer isso. Se for o caso de ênclise, que é o que nós vamos ver agora, o pronome depois do verbo, você vai usar a ênclise. Se não for, se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, você vai usar a mesóclise. Empenhar-me-ia muito para fazer isso. Então, a ênclise é quando nós colocamos o verbo depois do verbo. Repetindo: próclise, pronome antes do verbo. Mesóclise, pronome intercalado ao verbo. E ênclise, pronome depois do verbo. Conclusão: há coisas que aprendemos e não preservamos, mas as regras básicas de ortografia, acentuação gráfica, pontuação, emprego de maiúsculas, colocação pronominal, concordância e regência verbal e nominal devem ser observadas no momento da produção textual. Não esqueça disso. O redator deve manter-se atualizado e com esses conhecimentos já consolidados para o bom desempenho na arte da escrita. Por isso que é importante uma disciplina e determinação para levar avante de forma bem sucedida os estudos. Olha, não adianta nada fazer uma boa redação com tantos erros, né, de ortografia, acentuação, pontuação, concordância e regência, porque o texto vai ficar mal avaliado. O aluno vai perder consideráveis pontos com uma redação que apresentar qualquer tipo desses problemas. Então, muita atenção, muito estudo, e se tem dúvida, não abandone a gramática. Reveja, e esse curso está te dando a oportunidade, né, de você realmente superar as possíveis dificuldades que, porventura, tenham se apresentado ao longo do tempo de seus estudos.